Oi, agora nós vamos aprender a escolher a base. Eu sei que toda pessoa que compra um curso de maquiagem está muito ansioso para começar a fazer a maquiagem. Então, eu vou ensinar de maneira prática a escolher a melhor base para a sua cliente. Quando você começa a montar a sua maleta, você não vai poder ter muita variedade de produto. Você tem um capital que você reservou para iniciar esse seu material. Então, nós vamos começar, eu vou mostrar mais ou menos algumas opções que seriam de tons que vão ficar bem ajustados à pele da Bianca. Então, vamos experimentar esse primeiro tom. Ó, vocês veem que ele ficou bem exato, ele praticamente desaparece na pele da Bianca. O segundo tom, ele tá bom também, mas ele dá um tom mais amarelado, e um terceiro tom mais rosado. Essas três bases poderiam ser utilizadas na Bianca, mas observe que a do meio sumiu na pele dela. A base que some na pele da cliente é a melhor escolha sempre. Nós teremos uma próxima aula que é específica sobre colorimetria básica. Nessa aula, nós vamos refinar a nossa escolha sobre bases. O que é importante você saber agora? Para começar o seu trabalho, é importante que você tenha uma base clara, uma base média e uma base bem escura. Por exemplo, com várias opções de base, você vai precisar de uma base mais escura, de uma base média e de uma base bem clarinha, assim ou assim, que você vai misturar para chegar no tom da sua cliente. Agora, vamos retirar e colocar a nossa base escolhida. Vamos começar a nossa aplicação do centro do rosto, que eu já expliquei para vocês. Quase todos os produtos que nós usamos de face, eles sempre começam a ser aplicados no centro do rosto. Essa base tem uma característica muito interessante, que ela já fica sequinha, opaca, ela é excelente para quem tem pele oleosa. Essa base tem uma característica especial, que ela dá um toque seco à pele. Ela é uma base mate, opaca. Fiquem tranquilas que na aula de produtos nós vamos passar por cada produto e eu vou explicar que existem bases para cada tipo de pele. Abre os olhos, olha para cima, Bianca. Para facilitar a sua aplicação, você pede para a cliente olhar para cima. Como eu comecei a minha aplicação de base do centro do rosto para as laterais, quando eu chego aqui, onde a pele da Bianca, até comentei com vocês que é uma pele melhor, eu praticamente não tenho mais produto, é só o restinho que sobrou no meu pincel. Aqui, com a sobrinha do pincel, nós vamos fazer essa fusão para a raiz do cabelo da Bianca. Cuidado para não sujar a raiz do cabelo de base que fica feio. E cuidado para não ficar com medo e parar a base por aqui e deixar uma tiara de brilho feia. Abre os olhos, olha para cima. Fecha os olhos. Muitas vezes, uma pequena imperfeição que a pessoa tiver, a própria base já vai estar dando cobertura. Preste bastante atenção nos cantinhos. Abre um pouquinho a boca. Isso, pode fechar. Cantinho de nariz. Pode fazer a cobertura suave do lábio, para depois fazer o desenho. Esse foi o pincel de base, que nós vamos repassar também na aula dos produtos, mais especificamente na aula dos tipos de pincel.
Agora eu vou utilizar um pincel Duo Fiber, que é para polimento. O que é que ele faz? Ele tira esses risquinhos que ficam na pele. Ele suaviza o acabamento. Um pouquinho de lado, Bianca. É importante lembrar que quem é destro costuma se sentir mais à vontade do lado direito da modelo. Quem é canhoto vai arrumar o material para o outro lado. Veja como eu arrumei minha bancada, aqui ela tá próxima. Muita gente me pergunta se o pescoço deve ser maquiado ou não. Quando a cliente tem um colo bonito, jovem, como o colo da Bianca, eu evito ao máximo maquiar o colo. O que eu costumo fazer? Eu costumo fazer um degradê umedecendo um pouquinho o pincel em água e arrastando a base. Quem preferir pode usar uma esponja desse tipo aqui, utilizando para descer a base. E prestando atenção no tom da pele. Vocês vejam que eu tentei criar uma uniformidade entre o colo e o rosto da Bianca. O ideal é que a cliente não esteja nem mais bronzeada, nem mais clarinha. Mas a gente pode perguntar para a cliente se ela prefere. Bianca, você se prefere mais bronzeada ou mais branquinha? Mais bronzeada. Então, ótimo. Eu já sei que na hora que eu for utilizar o pó e os outros produtos, eu posso puxar essa maquiagem para um tom mais escuro. Eu gosto muito, além do Duo Fiber, eu gosto de dar um acabamento fino com a ponta dos dedos. Abre os olhos, olha para cima, entrando nos cantinhos. Sem muito excesso. A aplicação de base na pálpebra é opcional. Se você estiver fazendo uma maquiagem que usa só base, só um delineador que não vai ter sombra, então eu recomendo que você aplique base sobre a pálpebra. Caso contrário, nós vamos usar uma outra coisa para promover a fixação da sombra na hora de aplicar essa sombra. Agora eu vou ensinar a aumentar o nosso grau de correção com a utilização do corretivo ou de uma base facial compacta. Você deve estar se perguntando por que eu estou utilizando o corretivo após a base. Durante o nosso curso, vocês vão ver várias maquiagens do começo ao fim. Hoje, eu vou ensinar vocês a utilizarem o corretivo após a base. Mas só tirando a dúvida de vocês, o corretivo pode ser utilizado antes da base, depois da base ou até mesmo no final da maquiagem. A maquiagem está toda pronta e você sente que em algum lugar você gostaria de destacar ou de apagar alguma mancha que reapareceu ou que você não tinha percebido. Não tem problema. Como é que eu vou utilizar? Eu vou usar o mesmo pincel de aplicação da base. Alguns maquiadores se sentem mais confortáveis em utilizar um pincel um pouquinho menor. Como é que eu faço? Eu utilizo o menor quando eu quero corrigir alguma coisa muito definida, um contorno de boca ou algum lugar muito difícil de acessar com esse pincel maior. Caso contrário, eu tenho bastante prática com esse pincel, eu acho ele bem confortável. Vamos começar? Eu queria que vocês notassem que eu escolhi um corretivo próximo à tonalidade de pele da Bianca, mas também tendendo mais ao bronzeado. Não só porque ela falou que gosta de ficar mais corada, mas também porque é mais fácil esconder algumas manchinhas. Ela falou pra mim que ela tinha algumas manchinhas que ela gostaria de esconder. Com a própria aplicação da base, eu achei que essas manchinhas já ficaram bem suaves. Nesse momento, você vai ter que optar. Quanto mais cobertura você dá para uma maquiagem,
mais você perde em naturalidade. São conceitos opostos. Se você esconde uma mancha completamente, provavelmente você não vai ter uma pele tão delicada quanto uma pele que propicia a transparência. Por exemplo, uma maquiagem onde você quer que as sardas permaneçam. Você vai trabalhar com um BB Cream, você vai trabalhar com uma base mais leve, ou você pode misturar um pouco de hidratante à sua base para conseguir esse efeito. Aqui, nós vamos fazer uma pele natural, porém com um bom grau de cobertura. Então, abre os olhos, olha para cima. A própria base já tinha suavizado bem as olheiras da Bianca. Como você deve passar o corretivo? Você deve... Só baixa um pouquinho assim. Abre os olhos, olha para frente. Você deve observar a região mais escura. Abre os olhos, olha para cima. Então, aqui, ó, eu percebo que no canto interno é uma região que eu tenho uma concentração de olheira aqui no formato do olho da Bianca. Cantinho de nariz costuma ter regiões avermelhadas. Aqui a gente tem uma mancha muito suave. Essa aplicação de base, ela é uma base tanto para um evento diurno quanto um evento noturno. Seria uma base média, mediana. Quando você tiver alguma cliente que tem muita acne, que precisa de um grau de cobertura forte, você vai perder um pouco em naturalidade. Nós podemos optar por usar uma base compacta ou até mesmo aplicar um corretivo em forma cremosa no rosto todo. Importante, vamos usar o pincelzinho da sobrancelha para retirar qualquer excesso de base. Nesse momento, eu não vou cobrir a pálpebra, vou deixar natural, vou pedir para a Bianca abrir os olhos. Vocês viram agora a uniformização da pele com base e corretivo em alguns pontos. Na próxima aula, eu vou mostrar a selagem da pele com o pó.